Em uma vila viking chamada Burke, onde caçar dragões é quase uma obrigação, vive Soluço, um garoto desajeitado que definitivamente não nasceu para isso. Esse é Como Treinar Seu Dragão, um filme que, mesmo anos após o lançamento, ainda guarda segredos, referências e detalhes que muita gente deixou passar. Então prepare-se, porque hoje vamos explorar todos os detalhes que você perdeu em Como Treinar Seu Dragão. Deixa o like e vamos para o vídeo. Logo no início, durante a abertura da DreamWorks, repare no fundo, viu? O Fúria da Noite tá lá. Se passou batido, relaxa. Esse detalhe tá ali justamente para reforçar a ideia de que ninguém nunca viu um Fúria da Noite. Um dragão que ninguém nunca viu. Isso também adianta a cena em que o Soluço captura o Banguela. Começa com dragões invadindo a vila. Enquanto todos vestem armaduras, nosso herói coloca um avental. Ele nem chega a lutar porque ninguém bota fé nele. Quem consegue atirar um desses? Engraçado que é justamente com um desses que o Soluço captura o temido Fúria da Noite. E quando ele apresenta a rapaziada da vila, Astrid aparece cercada de fogo. Um trocadilho visual, ela é hot, tipo uma gata. Os animadores usaram filmagens próprias como referência para a animação, incluindo para essa caminhada clássica em câmera lenta. Trolls existem. Eles roubam meias, mas só as do pé esquerdo. Por que será? Será porque você só tem o pé esquerdo? Me explicando a piada. Além disso, um dos diretores também dirigiu Um Duende no Parque, um filme onde trolls existem. Claro que ninguém acredita que o Soluço derrubou um Fúria da Noite. Então, ele vai sozinho procurar o dragão. E olha só o nível da coisa. Ele é tão desajeitado que só acha o dragão depois de desistir de procurar o dragão. E pra onde foi esse galho? Nunca saberemos, some pelo resto da cena. E quando finalmente tem a oportunidade de provar que é um verdadeiro viking, percebe que não consegue matar dragões. Em vez disso, liberta o dragão que foge. Toda a cena é muito similar a quando Alec liberta o cavalo selvagem em um corcel negro. Como Soluço, Alec também ganha confiança alimentando o animal, e depois consegue tocá-lo e montá-lo. Enquanto isso, Stoico parte em busca do Ninho dos Dragões, e deixa Soluço no treinamento de combate. Esse tipo de cena sempre me lembra Gladiador. Só tem graça se rolar cicatriz. Falou e disse. Dor, me amarro. Não que tenha sido intencional, mas saber que o Soluço ganhou uma cicatriz de dragão quando era bebê, torna essa fala ainda mais interessante. Tudo o que sabemos sobre todo o dragão que conhecemos. Ao ler o livro, ele percebe que, mesmo depois de séculos, os vikings só aprenderam uma coisa sobre dragões. Matar na hora. Mas o detalhe realmente interessante, o Fúria da Noite, o dragão mais temido, tem uma página em branco. Isso deixa uma coisa clara, eles não temem o dragão, eles temem o desconhecido. E quanto menos sabem, mais medo têm, enquanto Soluço faz o contrário. Ele estuda, observa e preenche as páginas. A conclusão, os dragões não são maus, menos esse aqui é mau. E repare como essa cena é só iluminada por velas, os únicos pontos de luz visíveis. Segundo os diretores, isso quebra uma das regras de iluminação da DreamWorks, de filmes bem iluminados. Traz um visual escuro, mas muito mais realista. Tudo graças a várias consultas com o lendário diretor de fotografia Roger Deakins. Ótimo. Após o treino, o Soluço encontra o Fúria da Noite incapaz de voar. A reação do Soluço Banguela? se torna interessante se considerar o que o Bocão disse. Ué, eles não usam palito de dente? Tipo, não, ele é Banguela. Eu poderia apostar que o dragão tentando imitar o comportamento humano é uma referência à relação entre o T-800 e John Connors, quando o Arnold tenta imitar o comportamento humano. Essa não é só a cena mais famosa do filme, e que foi parar até no pôster, mas diz muito sobre as intenções do Banguela. O Soluço dá o primeiro passo, estende a mão, mas quem realmente faz contato é o dragão, deixando claro que ele está aberto a confiar e gostaria de ser tocado. Então o Soluço constrói uma prótese para o dragão. Um detalhe realmente bonito, Soluço derrete uma espada para forjar a prótese. A espada, um símbolo de guerra, agora se torna um instrumento de ajuda. Em vez de fabricar uma arma para matar dragões, ele destrói para salvar um. E ao instalar o dispositivo, o Soluço ganha asas, uma metáfora para sua nova habilidade de voar. Então, enquanto os outros treinam para matar dragões, Soluço faz o contrário. Usa o que aprendeu com Banguela para não machucá-los. O medo que os dragões têm de enguias, o mato para acalmá-los, a coçadinha na barriga e, claro, o clássico truque da luz no chão.
igualzinho fazem com gatos. E perceba que assim que o Soluço solta a arma, o dragão não ataca. A cena mostra, sem palavras, o que o Soluço tenta explicar pro pai. Eles só se defendem, pai, só isso. Na mesa do Soluço, dá pra ver um protótipo da arma usada para capturar o Banguela. Parece um capacitor de fluxo. O capacitor de fluxo. Mas, olhando bem, é a boleadeira. Astrid acha estranho o Soluço mandar bem nos treinos, resolve segui-lo e descobre seu segredo. Como mostrar que uma personagem é forte sem precisar dizer? Simples. A primeira reação da Astrid é mandar Soluço correr, enquanto ela fica para enfrentar sozinho o dragão. Valeu pela ajuda, viu, seu réptil inútil? Então o Banguela, que só consegue voar com a ajuda do Soluço, agora consegue fazer o que quer sem a ajuda do Soluço? Tá bom. Eis que após um voo incrível, a Astrid desiste de dedurar o Soluço para a vila. Aliás, só eu acho que o Banguela lembra aquela máquina de voo do Leonardo da Vinci. Cala a boca, moleque! No meio do voo, eles descobrem que os dragões estão sendo forçados a roubar comida para um dragão gigante. Segundo o comentário do DVD, este dragão está carregando a glória de Madagascar, outro sucesso da DreamWorks. E chega o grande dia, a cerimônia final do treinamento. Soluço precisa matar um dragão diante de todos. É legal como nada nesse filme é por acaso. Eles sempre preparam o terreno para evitar questionamentos. Se você prestou atenção lá no começo, já sabia que esse dragão tem um péssimo hábito. Ele tem o péssimo hábito de se incendiar. De novo, a primeira reação do dragão é fugir, mas sem saída, ele só pode lutar. Soluço tenta bancar o crocodilo Dundee, Tudo bem. mas o pai se mete e estraga tudo. No meio da confusão, Banguela aparece para salvar o garoto, mas acaba capturado e usado para chegar ao ninho dos dragões. Chegando lá, encontram dragões descansando como morcegos, e ao invés de lutar, eles fogem, mais uma vez provando que nunca quiseram guerra. Mas aí o grandalhão acorda e começa a destruir tudo. É quando o Soluço e sua turma entram em cena. What the... Ei, esse é um filme infantil. Faça um barulho pra confundi-lo. O Soluço passou o tempo todo usando o que aprendeu com o Banguela para proteger os dragões. Agora a coisa muda de figura, e ele precisa usar os ensinamentos do Bocão para derrotar o dragão. Façam bastante barulho para confundir o dragão. Faça um barulho pra confundi-lo. O dragão tem um número limitado de tiros. Descubram quantos tiros ele pode dar. Encontre o ponto cego. Fiquem no ponto cego Com dele. a ajuda do pai, ele salva o Banguela. Talvez essa fosse a única maneira do dragão perdoar o estoico. Para deixar os movimentos mais realistas, os artistas se filmaram debaixo d'água para usar como referência. Agora refletem uma cena anterior. O dragão abre a boca para atacar, e o Banguela acerta um tiro dentro. Vocês não são a prova de fogo por dentro, né? Então o Soluço e o Banguela atraem o monstro para o alto, atingindo suas asas várias vezes. No último segundo, mergulham, e o dragãozão não consegue frear, explodindo com o impacto. Isso foi aprendido antes, quando o Soluço percebeu que frear bruscamente não funciona. O que foi que eu fiz? Essa foi a mesma indagação do Soluço, ao ver o Banguela exatamente dessa maneira. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Soluço acorda e percebe que perdeu parte da perna, assim como o Banguela perdeu parte da cauda, e de certa forma, um completa o outro. Curiosidade, no roteiro original, o Banguela nem estaria no quarto, Soluço só encontraria ele ao sair. Mas aí, um espectador ilustre assistiu uma prévia do filme. Showed it to Steven Spielberg, who came in to watch the film. Spielberg fez uma sugestão simples, mas genial. Por que ele não acorda com o Banguela já no quarto? E pronto, o ciclo se fecha. No começo, Soluço ajudou o Banguela a voar. Agora, é o Banguela quem ajuda o Soluço a andar. E uma dúvida, a perna já cicatrizou, mas esse machucado no rosto, não? Quando sai de casa, ele vê o oposto do começo do filme. Antes, os dragões atacavam a vila à noite. Agora, em plena luz do dia, voam livremente entre os humanos. Por quê? No início, Soluço queria duas coisas. Eu mato um dragão e minha vida vai ser infinitamente melhor. Quem sabe eu até arrumo um namorado. No fim, consegue os dois, só que de um jeito bem diferente do que imaginava. Fúria da noite! Abaixem-se! Antes, a frase que era puro desespero, Fúria da noite! Abaixem-se! Fúria da noite! Abaixem-se! agora faz parte da brincadeira. Fúria da noite! Abaixem-se! E aquele viking que se molha quando o Banguela passa. Isso é uma referência direta à cena de Top Gun, quando Maverick voa perto da torre.
Todo esse comportamento parecido com um gato e com um cão ou com um cavalo é proposital, para o espectador ver nos dragões seu próprio animal de estimação e se importar com eles. No final, o próprio soluço enfatiza o paralelo. Em outros lugares as pessoas têm pôneis, papagaios, mas nós temos dragões. Aliás, o Banguela lembra bastante o Stitch, um trabalho anterior dos diretores. Os sons também foram uma mistura de vários animais. We used pigs, we used humans, we used horses, and we used elephants. Com um investimento de 165 milhões e uma bilheteria de 494 milhões, Como Treinar Seu Dragão se tornou uma franquia de sucesso e que ainda não acabou. Em breve teremos um live action. Será que vai fazer jus ao original? Deixe nos comentários o que você acha dessa ideia de live action. Tantará, agora já era. E nos vemos no próximo vídeo. É isso. Grande abraço, até a próxima.